Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje tá assim, piscou, sai vídeo novo, né? Então, esse vídeo é para falar sobre os Gélidos, o material do jogador solo, que é o Thiago Alves. O Thiago Alves, ele é uma máquina de jogos, né? Eu acho que, nossa, ele lançou muita coisa, assim, ele lança mais coisa que eu. É impressionante a quantidade de coisa que ele lançou. E recentemente ele lançou o cenário que é o Gélidos, que eu gostei muito, ele quebrou uma coisa minha que foi muito legal ter quebrado, já vou falar, né? Então, o que é o Gélidos? Tem uma descrição aqui, ó. Gélidos é um imenso continente em um lugar frio e desolado. Possui neve e oceanos congelados de água escura como a noite. Proteja-se do frio enquanto tenta sobreviver à maldição congelante neste Dark Fantasy medieval. Cara, uma descrição muito precisa. Eu gostei muito. E qual que foi a resistência que o Gélidos e o Thiago, por consequência, quebrou? É que eu sempre tive meio um pezinho atrás com coisa Dark Fantasy. Eu não curto muito Dark Fantasy, porque de maneira geral o Dark Fantasy ele se apoia muito nas criaturas ou em situações, uma coisa mais hardcore, mais gore, né? E de ser mais gráfico, de ser mais catológico, eu não sei, né? Pelo menos essa é a visão que eu sempre tive de Dark Fantasy, ou Green Fantasy, né? E esse Gélidos eu achei muito interessante porque, assim, o que é Dark nesse local, e é quase que no sentido literal, é o cenário, né? É tudo gelo, é tudo congelante, a água é escura. Então eu imagino aquele vento geladíssimo, fantástico, assim. Ah, Tarcísio, mas parece Game of Thrones, a muralha, o Winterfell. Cara, como eu falei num vídeo anterior, o Gélidos, o mundo de Gélidos, ele faz o Winterfell parecer um resort na Bahia, né? Faz parecer um lugar maravilhoso, porque aqui o negócio é sobrevivência mesmo. Então, o que eu vou apresentar? Eu vou apresentar esse livro de cenário aqui, que ele tem 20 e poucas páginas, né? E olha só, localizado em uma região do mundo onde o inverno se tornou eterno e as águas do mar estão constantemente congeladas. A vida em Gélidos é difícil e perigosa. Os sobreviventes precisam ser durões para lutar contra o frio e a escuridão constantemente dia após dia. Então não é só gelado, é escuro, né? Como o sol não brilha, ou brilha muito pouco nesse local. Cara, o Thiago ele foi numa coisa que vai ficar feio para mim. Porque é o seguinte, eu tenho o meu mundo de Dominion, né? E no mundo de Dominion tem o reino de Valvento Norte, que é o norte distante. E assim, é o único reino de todos os reinos de Dominion, é o único que eu ainda não escrevi o livro de cenário, né? E porque assim, eu não queria, eu já tinha escrito algumas coisas e estava meio Game of Thrones, e na verdade o que eu queria é algo parecido com o Gélidos. Então eu já aviso o Thiago aí, Thiago, me desculpa, tá? Me desculpa, me processe, mas o meu reino de Valvento Norte, ele vai beber muito da fonte do Gélidos, porque assim, não assim, o cenário, as criaturas, é tudo diferente, mas o clima, a forma como você descreveu o mundo de Gélidos é exatamente como eu quero descrever o meu reino do norte, né? Achei fantástico. Olha só que legal. As cidades em Gélidos são construídas dentro de icebergs gigantes e montanhas que servem como abrigo contra o frio e a escuridão. Cara, você mora dentro de um iceberg gigante. As criaturas que restaram em Gélidos tiveram que se adaptar para sobreviver em seu clima e águas congeladas. Todos são fortes, resistentes e não temem o frio. Galera, é um negócio absurdo, cara. Eu gostei demais disso daqui. Deixa eu passar aqui. Aí tem cidades famosas. O que eu achei legal é que também o Thiago ele tem um senso de humor bacana. E ele faz algumas referências. Por exemplo, na principal cidade do local, você tem uma líder, que é uma governante, que ela chama Elsia Frost Valley, né, que faz referência ao Frozen, que eu acho fantástico. Tem uma outra referência aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Tem uma referência aqui que eu achei fantástico.
Acho que está nas criaturas, vamos ver. Aqui, Yara, né? Ele colocou Yara, a mãe d'água. Né? Que eu achei muito legal isso, né? Ele pegou um elemento típico das crenças ou mitologias aqui, tipicamente brasileiras, indígenas, e levou para esse cenário. Então a mãe d'água é uma deusa misteriosa e bela, a responsável pelas tempestades, pelas correntes marítimas. Muito, muito bacana. E aqui, e uma outra referência aqui também, como crença, ele colocou a Sailor Moon, a deusa da lua. Inclusive até o desenho ele remete um pouco a Sailor Moon. Uma deusa bela e misteriosa que é a senhora da noite e escuridão. Acreditam que protegem os marinheiros que saem em viagens ao longo do oceano. Muito interessante. Para quem não sabe, essa palavra Sailor, ela significa marinheiro, né? Então Sailor Moon seria a marinheira da lua, tal. Achei muito interessante. Tipos de monstros, tem monstros muito próprios. Você tem os sereianos, tubarões de gelo, que são tubarões humanoides. Você tem o Kraken, Leviatã, dragões de gelo. Inclusive, né, tem várias crenças, não se sabe ao certo por que é tão gelado, mas uma das crenças é que um dragão de gelo foi aprisionado, enquanto ele estiver aprisionado vai causar todo esse frio. Lobos da neve, ursos gélidos. Aí você tem alguns tesouros próprios, muito bacana. Tem locais e tem dungeons, tem umas dungeons muito legais aqui. Covil do Mestre da Água Negra. Você tem piratas também nesse cenário. Bem interessante. E aí o que o Thiago lançou depois disso? Ele lançou um suplemento, vamos por assim dizer. Vamos abrir aqui. Que é o Gélidos 8-bit, que é a adaptação do Gélidos para o cenário de 8-bit Dungeon, do Retro RPG. Para quem não conhece, o 8-bit Dungeon Retro RPG é uma versão que o Thiago fez do jogo 8-bit e que ele expandiu muito. Ele colocou várias regras novas, colocou muitas tabelas e lançou um jogo muito legal. Lembrando que o jogo 8-bit, o próprio autor original, ele liberou o jogo para quem quiser fazer o que quisesse, pudesse. Né? Então o Thiago se aproveitou dessa licença aberta dada pelo próprio autor do jogo e fez uma versão assim, sinceramente, muito mais profunda e melhorada do jogo original, que já era incrível. Então, galera, aqui ó, esse tem 24 páginas. Então você vai ter aqui, ó, um pouquinho sobre o mundo. Então, cara, tecnicamente você não precisa nem ler o livro de cenário ali, porque ele vai passar o básico, né? Então tem algumas descrições, essa arte 8-bit. Regras especiais, é muito interessante porque além de você ficar andando pelos hexágonos e tudo, né, você tem regras de emboscada. Uma regra bem legal que ele colocou aqui, que é aventurando-se com um personagem só. Regras para suprimentos, porque no mundo de Gélidos o dinheiro não serve para nada. Você não vai na lojinha comprar, não tem lojinha. Né? E aí você tem classes novas. Você tem caçador de monstros, tem um monge esquimó, estudante do gelo. Esse estudante do gelo, ele seria o mago do cenário. Você tem pirata, e olha só que interessante, você pode jogar com outras criaturas, como um sereiano, um tubarão de gelo. Você tem novas habilidades especiais voltadas para o gelo. Tem uma que eu gostei muito, que é essa daqui, forjar armas de gelo. Você cria uma arma de gelo, é muito interessante, né? Lembrando que você pode jogar com as classes presentes no 8-bit Dungeon Retro original. Né? Não necessariamente você precisa ser um elemento daquele cenário, pode ser o grupo de aventureiros que chegou lá de alguma forma. Né? Tipos de monstros, então você tem aqui, né, o tubarão. Aqui tem exemplos, né? Fera do gelo, lobo de gelo, bucaneiro, sereiano, monge das trevas, monstro elemental de gelo, peixe abissal, alquimista. E legal, tá dividido por nível, né? Isso é muito interessante. Aí você tem os oráculos, serviços gerais, né? Forja. E aí você não compra com comida, né? Você compra com suprimentos. É quase como se você trocasse, né? Funcionava do escambo. Coisas bem originais e muito oráculo, né?
Oráculo de sim, não, descrição de qualquer coisa, tipo de sobrevivente, assunto, aventura, saindo por aí, os eventos, né? Terreno do mapa, olha só que interessante, né? Ele muda um pouquinho. Você tem cidade, dungeon congelada, ruína de antiga civilização, montanha de gelo, cidade, dungeon congelada, deserto congelado, cidade deserta congelada, lago congelado. Eu achei fantástico, maravilhoso, né? Aí você tem o conteúdo da sala, que também é uma tabela D10, eu achei isso bem interessante. Suprimentos, missão extra, pode ser uma missão extra, e aqui você tem o Thiago. Então é isso, né? Uma coisa fantástica. Assim, você pega aí o Gélidos cenário. Lembrando que o Gélidos, o cenário, gente, ele é genérico, tá bom? Então esse daqui, o cenário mesmo, ele não tem regras, tá? Ele é só o cenário, então você pode acoplar com qualquer sistema que você goste. Você pode acoplar com D&D, com Tagmar, com Might Blade, onde você quiser. É isso então, galera, a gente se vê. Fica aí a dica. Bye!